Fala, gente, tranquilo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a malária, que ainda é uma doença infecto-contagiosa relacionada a episódios de febre intensa, então ela está junto do grupo de síndromes febris. Separei alguns tópicos principais e falando um pouco sobre agente etiológico, a gente tem principalmente a gente tem três principais aqui no Brasil, mas não que eles aconteçam com frequência. São os plasmódios, né? São espécies do plasmódio. A gente tem o Vivax, que é o mais comum, e esse sim é o mais presente no território. O falcíparo, que é o mais associado a quadros graves, e o malária, que é um mais raro no Brasil. O ciclo de vida desses agentes patológicos, ele vai dar uma característica que é a febre terçã ou quartã, sendo terçã, 3 dias sem febre, com um dia de febre logo em seguida. Então fica tipo 3 dias sem febre, um dia com febre. 3 dias sem febre, um dia com febre. E a quartã são 4 dias sem febre e um dia com febre. Os vetores principais, na verdade, o principal é o Anopheles darwinii, que é o mosquito prego. E a gente tem o Anopheles aquasalis ou aquasalis, que está mais associado à região litorânea brasileira. Só que a área endêmica mesmo dessa doença aqui é na região norte, ali, principalmente na bacia amazônica e Rondônia, certo? Só a título de curiosidade, o Anopheles tem o apelido de mosquito prego, porque quando ele vai fazer a picada para ele é hematófago, né? Então ele suga sangue, ele se alimenta de sangue, e aí quando ele vai fazer a picada para conseguir sugar o sangue, ele fica em posição de meio quase 90 graus, aí como se lembrasse um prego reto. O ciclo evolutivo, a gente tem duas fases, a fase hepática e a fase eritrocitária, mas que o contágio inicia basicamente com um vetor, que é um mosquito, ele está contaminado, ele pica, na picada dele a gente recebe o parasita, que vai circular na corrente sanguínea e vai buscar o fígado. Quando ele ganha o fígado, ele vai amadurecer ali, e aí dependendo do tipo de plasmódio, ele vai ter uma fase extra, que é a fase de, entre aspas, latência ou fase de hibernação, certo? E aí ele começa a se amadurecer ali, se amadurecendo, ele vai sair do fígado, ganhar a corrente, e ao ganhar a corrente ele vai buscar as hemácias. A partir do momento que ele busca as hemácias e consegue essas hemácias, ele vai começar a se reproduzir de maneira bem acentuada. Não que ele vai se reproduzir rapidamente, mas ele vai se reproduzir em grande volume, certo? E aí, quando essa hemácia não aguentar mais abarcar todo esse número de protozoários, de plasmódio, ela vai se romper, a gente vai ter a lise de hemácia, e aí esses plasmódios vão ser jogados na corrente sanguínea, para novamente seguir o ciclo e ficar repetindo inúmeras vezes. Então, a gente tem que esse principal sintoma da fase eritrocitária vai ser a febre, por conta do aumento doente. Eu tenho massa, quebrou, vai sair muito protozoário, então vai ser uma quantidade de antígeno muito grande, a resposta inflamatória muito intensa. Gerar um quadro que vai ser muito característico, que é a febre paroxística, né? Aguda. E aí ela chega em crise abrupta e está relacionada a essa periodicidade, mas apenas em regiões não endêmicas. A periodicidade, tipo terção, quartão, ela é associada mais em estados do sul ali, por exemplo, em sudoeste, centro-oeste, regiões fora da bacia amazônica, fora do litoral. Porque justamente quando a gente tem, por exemplo, na Amazônia, um mosquito contaminado com plasmódio, geralmente ele está contaminado com mais de um tipo de plasmódio. E aí é tanto plasmódio que a gente não vai ter mais esse padrão de terçã ou quartã, fica uma mistura, certo? E aí, o que acontece mais na clínica que a gente vale ressaltar, né? A anemia hemolítica, que é auto-intuitivo para a gente pensar, já que o ciclo reprodutivo leva à destruição das hemácias. E aí, consequentemente, a gente vai ter uma icterícia com bilirrubina indireta elevada, por conta da destruição de hemácia. Aqui está direta, mas é indireta. Lembrando que a bilirrubina indireta, aquela ali ligada ao primeiro percurso, indo para o baço, e a direta é a relacionada do fígado para o trato gastrointestinal. Como a gente não tem acometimento hepático que leve à inviabilização de bilirrubina, a gente tem bilirrubina indireta sendo a causa da icterícia, certo? Para diagnóstico, quando a gente fala de usuário, a gente pode ter
algumas estratégias, que é basicamente parasitológico, para tentar achar o bicho ali no sangue, e imunológico. Para achar o bicho no sangue, a gente tem que pensar nos locais que ele é mais comum. E como ele é um bicho que circula na corrente sanguínea, então o local mais comum para ele é o sangue. Então a gente vai fazer o teste, que é um exame de gota espessa, a gente vai pegar, furar o dedo do paciente, pegar uma gota bem grande de sangue e fazer uma lâmina e observar. Nessa observação, a gente vai conseguir ver dentro das hemácias os protozoários. O que, o que muita gente... você não precisa, em tese, saber cada tipo de protozoário que está ali na hemácia, mas pessoas mais treinadas, profissionais mais voltados a essa área, conseguem identificar sim, tipo, se é um plasmodium vivax ou falciparum, por aí vai. Isso pode ajudar sim no tratamento, mas não é algo que seja crucial para o médico ali, principalmente um médico que não é especialista na área. E por fim, a gente tem o diagnóstico imunológico que a gente vai fazer para tentar encontrar antígenos do paciente, e é um teste rápido. Para o tratamento, a gente vai dividir o tratamento em 3 grupos principais, que é um tratamento de indivíduos graves, indivíduos com plasmodium vivax e o tratamento para indivíduos com plasmodium falciparum. Com vivax e com malária é mais raro, mas não está associado a casos de gravidade, a gente vai utilizar 2 fármacos principais, a cloroquina e a primaquina. E aí, se a gente pensar no motivo de 2 fármacos, é basicamente que a cloroquina destrói as formas ativas do parasita, as formas circulantes, pós-hepáticas, e a primaquina está associada à forma icnozoíta, né? Que eu não mencionei cada fase do parasita porque não tem necessidade. Mas a primaquina está responsável pela forma hepática a forma hepática latente do Plasmodium vivax. Como o malária não tem isso, só que a gente não quer arriscar, a gente faz tratamento de cloroquina e primaquina, certo? Uma consideração é que a primaquina não pode ser usada por gestantes. Então, para evitar que a mulher tenha a malária durante o período da gravidez, a gente faz cloroquina desde o começo e mantém. Porque toda vez que sair, reativar, entre aspas, né, um protozoário, ele já vai ser eliminado pelo fármaco. E se a gente tiver um caso de icterícia em uso da primaquina, a gente suspende a primaquina. Já o tratamento voltado ao Plasmodium falciparum, a gente vai ter 2 fármacos principais, que é o artemether e a lumefantrina. Não tem muito mistério, não. Geralmente, é bom a gente lembrar sempre que o tratamento para malária é em grupo de fármacos, são sempre 2. E o mais difícil de você tratar são os casos graves, independente da espécie do plasmódio, e aí por isso você tem que atuar no ato. E se você não sabe, você pede para alguém ensinar. Então você lembra do macete: tem que tratar no ato, me ensina. E aí você lembra de artesanato e indamicina. São fármacos utilizados. Esse macete aqui eu adaptei lá do MedGuru, não é meu, não foi eu que inventei. Mas é isso. As posologias dos medicamentos não são tão interessantes para as questões, mas tem uma cartilha do Ministério da Saúde que você pode achar tratamento específico para cada idade, cada peso e por aí vai. A partir de 15 anos, o único fármaco que você vai alterar aí a dose vai ser a primaquina, que é em indivíduos acima de 70 quilos, tem que fazer adequação. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Fui.